1 Samuel capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda a noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois vai para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? 1 Samuel agora, capítulo 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que ele me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe pelo meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Irmãos, rejeitar a palavra de Deus é ser rejeitado por Deus. Embora Davi não tenha sido mencionado nestes versículos que lemos, Davi já estava sendo mencionado no mundo espiritual. Um homem segundo o coração de Deus, a qual Deus já estava preparando para ser rei de Israel. Embora Saul continuasse servindo como rei por um período de tempo, a mudança já estava a caminho, a mudança já estava vindo. Lendo o verso 30, nós podemos perceber que Saul já não vivia mais uma vida verdadeira com Deus, e sim uma aparência, um certo tipo de aparência, porque ele queria voltar para se mostrar que ainda estava no caminho certo, no caminho de Deus. Mas Samuel disse a ele que já não ia com ele, porque ele havia se corrompido, ele havia rejeitado a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que Saul começou a tentar viver uma aparência e não uma realidade. E assim são muitos que têm se autoproclamado a igreja, mas não têm vivido segundo o coração de Deus, não têm vivido aquilo que o Senhor quer, não têm vivido essa doutrina da palavra do Senhor, e sim o que eles acham melhor, o que eles acham que convém viver, o que eles acham que é melhor para as vidas, o que eles acham que é melhor para a sua carne, e não o que a palavra diz que é melhor para o nosso espírito. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 16, versículo 1 de 1 Samuel, que Deus questiona a tristeza de Samuel, porque ele havia ficado entristecido com tudo que tinha acontecido. Mas o que eu aprendo nesse momento que Deus pergunta: por que ainda tens dó de Saul, a Samuel? O que eu aprendo com isso é que muitas vezes Deus tem algo impressionante para fazer para nós. Samuel, por exemplo, neste momento, Deus ele tinha um homem segundo o coração de Deus para Israel. Deus tinha o maior momento da história de Israel preparado, mas Samuel ainda estava triste por algo antigo, por algo que era do passado. E o que eu aprendo aqui é que muitas vezes, maioria das vezes, Deus tem algo impressionante para mim e a tua vida, e nós ficamos entristecidos por um pouquinho que está nos sendo tirado. Deus está falando para Samuel: você ainda está triste pelo passado? Eu estou preparando algo impressionante para vocês. Deus está perguntando basicamente para Samuel: você ainda está chorando pelo passado? Eu já tenho grandes planos preparados para vocês, e vocês ainda choram por algo que é tão pequeno, e por algo que é passageiro, e por algo que é antigo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para escolher um novo rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos aprender muito com o que aconteceu durante a história com Samuel. A Bíblia vai nos dizer que ele vai até a casa de Jessé, e Jessé traz os seus filhos, e a Bíblia fala que um deles foi Eliabe. E Samuel, com o seu coração humano, com a sua visão humana, olhou para ele e disse: certamente diante de mim está o rei de Israel. Mas Deus fala que não. Deus não vê como o homem vê. E nós podemos perceber que Samuel, mesmo sendo um profeta, nós vemos que mesmo ele sendo um grande homem de Deus, ele não podia confiar na sua intuição, ele não podia confiar no seu coração, ele não podia confiar no que ele achava melhor para Israel. O que Deus tinha para Israel era muito maior que um olhar humano, era uma coisa especial, era uma coisa que vinha dos céus, era um homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que eu e você devemos buscar verdadeiramente e ardentemente
os desígnios que estão no coração de Deus. Não aquilo que a gente acha, não aquilo que o nosso coração manda, porque o coração do homem é enganoso, como a palavra já nos diz. E Samuel viu todos os filhos de Jessé, e talvez tenha visto pela aparência achada, é este o rei de Israel, mas Deus não confirmava o coração de Samuel, e sim negava, dizia que não era aqueles. Então Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E Jessé lhe diz: há ainda um que está cuidando das ovelhas. E eu quero me deter um pouco aqui. Talvez o pai de Davi achava inútil o chamar para estar ali no meio de seus irmãos, porque talvez não tinha a aparência de um rei, talvez não tinha uma eloquência de um rei, talvez ele não tinha estatura, não tinha talvez sabedoria de um rei. Talvez ele olhava para os seus filhos e pensava: se nenhum desses é o escolhido como rei, quem dirá Davi, que está no meio das ovelhas, que não tem aparência, que não tem eloquência, que não tem estatura de um rei? Como é que Davi seria rei? Então talvez ele achava inútil chamar Davi para estar ali, mas Samuel manda chamar Davi. E a Bíblia diz que Davi vem, e Samuel não se assentaria à mesa antes que Davi chegasse. E quando Davi chega, Deus diz: é este, levanta-te e unge-o, porque este é. Então nós vemos que Davi não estava no meio de reis, Davi não estava no meio de generais de guerra, Davi não estava no meio de palácio, perto de um rei. Não, Davi estava em meio de ovelhas. E talvez para quem pense em escrever uma história sobre um rei, que alguém que se tornou rei, se colocar a história de Davi lado a lado, não tem como a mente da pessoa escrever uma história assim, porque não tem como alguém que cuida de ovelhas num dia se tornar rei no outro. Então nós vemos que os planos e os pensamentos de Deus vão muito além do que eu e você podemos imaginar. Deus escolheu um homem segundo o seu coração, que não estava em um lugar midiático, que não estava num lugar onde todos os pudessem ver. Ele estava num lugar onde ele estava escondido. Ele estava num lugar onde ninguém o podia ver, ninguém o podia enxergar. Mas era exatamente onde Deus queria que ele estivesse, para ser forjado um rei de Israel, para ser forjado um homem de verdade, um homem segundo o coração de Deus, um homem obediente, um homem fiel ao Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer que Davi é escolhido como rei de Israel, ungido por Samuel. E mais à frente a palavra vai nos dizer que veio um homem do arraial dos filisteus. E esse homem era Golias, que tinha mais ou menos 2,75 metros de altura, mais ou menos 9 pés de estatura. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se nós analisarmos, esse é o gigante que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Esses gigantes são gigantes que aparecem para nós enfrentarmos, para nós derrotarmos todos os nossos dias. Mas você tem que entender uma coisa: nós, pela nossa força, nós nunca venceremos esses gigantes. Nós, pela nossa força, não seremos capazes de derrotar esses gigantes. Se eu e você não reconhecer a dependência de Deus, nós não podemos vencer esses gigantes, porque a nossa força ela é limitada. Mas a força do nosso Deus derrota tempestades, derrota montanhas que se levantam para nos derrubar. Você tem que entender isso. Eu e você somos dependentes do Senhor todos os dias. Nós somos dependentes de Deus, dependentes de verdade. Nós vemos que esses gigantes são no sentido espiritual, não no sentido físico. No sentido espiritual, porque nós precisamos vencer todos os dias. E Deus é quem nos ajuda a vencer. Deus é quem nos dá força para vencer. 1 Samuel capítulo 17, versículo 9, vai nos dizer o seguinte: ouvindo então Saul todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aqui nesses versos é nos mostrado alguém que confia no seu braço. E quão terrível é aquele que confia no seu braço para vencer alguma coisa. Porque se eu e você somos dependentes de Deus, a nossa confiança não está no nosso braço, a nossa confiança não está no que nós somos capazes, e sim no que Deus é capaz de fazer perante situações que eu e você não conseguimos resolver. Deus, ele é Deus de impossível. Então, se existem causas impossíveis na sua vida, você tem que entender: se eu sou dependente de Deus, eu não posso vencer. Quem pode é Ele. Ele tem o poder de vencer isso. Ele tem o poder de pisar na cabeça do diabo e vencer as lutas que você não consegue vencer. E aqui nós vemos que este povo se esqueceu de quem era Deus. Este povo
se esqueceu daquilo que Deus fez por eles durante todo o tempo. Este povo se esqueceu do que Deus fez com Moisés, tirou-lhes do Egito e colocou-lhes na terra prometida. Esse povo se esqueceu de Gideão e os 300, quando Deus o chamou para lutar com 300 homens, contra vários que a própria Bíblia diz que eram tantos como a areia da praia. Os seus camelos eram confundidos com a areia da praia. Essa história vai ser contada em Juízes, que fala sobre Gideão. Então Israel não se lembrou daquilo que Deus já fazia antes, dos milagres que Deus fez por eles, de todos os milagres, de todos os impossíveis que Deus resolveu para eles. E o que eu me lembro aqui? Saul, quando foi-lhe ordenado que matasse Agag e todo o seu povo, ele não o fez. Ele deixou viver Agag. Então ele não obedeceu uma ordem do Senhor, e Deus não deu vitória na vida de Saul. Nós vemos que Gideão foi diferente. Gideão, no momento em que Deus ordena para ele derrubar o altar de Baal, ele não pensa duas vezes, ele vai lá e faz. Derruba o altar de Baal. E Deus começa a dar vitória para Israel de novo. Então nós vemos um lado, um homem desobediente e um homem obediente. O que aconteceu com o homem obediente? Foi abençoado por Deus. E Deus deu a vitória para eles com 300 homens, lutando contra um povo muito grande, um povo que talvez seria impossível de ser vencido. Deus deu a vitória porque ele foi obediente e reconheceu a sua dependência por Deus. Então, se você quer vencer os gigantes da sua vida, entenda uma coisa: você não é capaz, Deus é capaz. Então se submete a ele para vencer isso.